O empresário Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário do mundo. Aos 50 anos, Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna avaliada em 263 bilhões de dólares, segundo a Forbes. Por 44 bilhões de dólares, Elon Musk vai passar a ser o dono absoluto do Twitter. Apenas poucos países e instituições têm relevância no cenário aeroespacial, entre eles Estados Unidos, Rússia, China e a empresa do bilionário Elon Musk. Fala galera, bom, como vocês pediram nos comentários do primeiro vídeo dessa série aqui do canal, eu vim trazer de volta o quadro Muito Além das Expectativas, onde nós analisamos as histórias das pessoas mais bem-sucedidas do mundo para a gente poder aprender com os hábitos e pensamentos deles, tá legal? Então se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série, clica no card que eu vou deixar aqui em cima. Valeu? E hoje eu vou falar de um empresário extremamente polêmico e que chama muita atenção, que é Elon Musk. Com um patrimônio de cerca de 270 bilhões de dólares, Elon Musk é fundador da SpaceX, da The Boring Company, CEO da Tesla, co-founder da Neuralink, da OpenAI e CEO da SolarCity e da Hyperloop. O cara não trabalha com pouca coisa não. E até o nome do filho dele é meio diferente e polêmico, que é Exahash A12. Mas não só de polêmicas vive o homem mais rico do mundo, mas também de grandes sacadas de investimentos e negócios. E é por isso que nesse vídeo nós vamos analisar o que Musk, através de sua história, pode nos ensinar sobre investimentos e negócios. Nascido em 1971 na Pretória, África do Sul, Elon é filho de Errol e May Musk. Ele veio de uma família extremamente rica. Sua mãe, empresária e modelo, e seu pai, o engenheiro. Bom, desde pequeno, Musk era apaixonado por leitura. Ele lia dezenas e dezenas de livros e inclusive teve uma coleção que teve grande influência em sua vida, que foram os livros de Douglas Adams, a coleção Guia do Mochileiro das Galáxias. Bom, cara, e o interessante disso é que tanto o Elon quanto o Warren Buffett, né, o maior investidor de todos os tempos, que eu falei no primeiro vídeo dessa série aqui do canal, bom, os dois tinham um desejo ávido, cara, por leitura e conhecimento desde pequenos. E aí eu te pergunto, será que isso não seria um padrão, um hábito das pessoas mais ricas do mundo? E é exatamente essa a ideia do quadro aqui no canal, a gente analisar quais são os pensamentos, quais são os hábitos, né, que moldam as pessoas mais ricas do mundo. E eu queria te perguntar, o que você acha de eu trazer aqui no canal um vídeo falando sobre os 5 hábitos das pessoas mais ricas do mundo e que aumentarão as suas chances de ser bem-sucedido? E aí? Se você gostou dessa ideia, deixa aí nos comentários, beleza? Comenta bastante aí, porque se você comentar, eu vou trazer esse vídeo aqui no canal. Combinado? Então, vamos voltar para a história. Aos 10 anos de idade, Elon já tinha um gosto muito grande por computadores e chegou a terminar um curso de programação que tinha no seu PC de 6 meses em apenas 3 dias, cara. Desde pequeno, Elon trabalhava duro pelo que ele queria. Bom, e aos 12 anos de idade, com o conhecimento que tinha adquirido sobre programação, né, e computadores, ele fez um joguinho chamado de Blaster e ele vendeu para uma revista sul-africana por $500. Aos 18 anos, Musk resolveu aproveitar a cidadania canadense de sua mãe e foi para lá, para se formar nas faculdades de Física e Economia na Queen's University. Mas o seu sonho, na verdade, não era ir para o Canadá, era ir para os Estados Unidos para aproveitar as oportunidades que os jovens tinham lá. Só que esse foi o meio mais rápido que ele encontrou de sair da África do Sul. Bom, e após ele se formar nas 2 faculdades, ele decidiu morar nos Estados Unidos e estudar na Stanford University, uma das melhores faculdades do mundo. Só que tem um detalhe, quando ele foi estudar lá e ele fez a matrícula, aconteceu também o boom das empresas.com na segunda metade da década de 90.
E por isso ele decide abandonar a faculdade, abandonar o curso depois de 48 horas da matrícula para poder seguir seus sonhos e empreender na internet. E foi assim que Musk fundou sua primeira empresa, a Zip2. Juntamente com seu irmão Kimball, ele desenvolveu um software que permitia que jornais online tivessem acesso a guias metropolitanos. E em 1999, eles decidiram vender a empresa para a gigante Compaq por um valor de 300 milhões de dólares. E com o valor da venda, Musk decidiu criar a X.com, uma empresa de pagamentos online e que veio se tornar o primeiro banco digital do mundo, uma ideia revolucionária para a época. Porém, surgiu um empecilho no caminho de Musk, que foi o Peter Thiel, com sua empresa de pagamentos online muito parecida e concorrente de Musk. E depois, por essa grande batalha pelo monopólio do mercado que eles tiveram, eles decidiram finalmente, também com uma pequena pressão assim dos investidores, eles decidiram fundir as duas empresas e assim foi formado o PayPal, que posteriormente foi vendido para o eBay pelo valor de 1,5 bilhão. Olha que legal! Mas uma curiosidade é que ainda dentro do PayPal, Elon e Peter montaram um time, uma equipe que inovou o mercado de pagamentos e revolucionou o mundo. Para você ter uma ideia, eles ficaram conhecidos até como a máfia do PayPal, porque de dentro dessa equipe saíram grandes empreendedores e visionários, como os fundadores do YouTube, do LinkedIn e da Slide. E agora em 2002, Musk decide dar um passo além. Perceba que até agora ele foi seguindo uma cadeia evolutiva nos seus empreendimentos. Primeiro começou com a Zip2, uma empresa inovadora, mas que não causou um grande impacto no mundo. Depois foi o PayPal, uma empresa inovadora e que revolucionou o mercado de pagamentos e realmente causou um impacto significativo no mundo. E agora, Musk não podia parar. Ele tinha que continuar crescendo e ele decide buscar uma meta ainda mais ousada, um objetivo ainda maior. O objetivo de levar o homem até Marte. E foi assim que ele fundou a SpaceX, uma empresa de exploração espacial que tem como propósito colonizar Marte e tornar voos espaciais acessíveis a pessoas comuns. Dessa forma, Elon pensou que estaria realizando seu sonho de infância, que era o de ajudar a salvar a humanidade. Porque ele pensou que com tantos problemas no mundo como a gente tem hoje, como aquecimento global, buracos na camada de ozônio, aceleramento do efeito estufa, se a raça humana se tornasse uma raça interplanetária, então ela poderia ser salva. Então ele começou a buscar colocar essa ideia em prática, ele começou a buscar mais sobre esse assunto, ele começou a ler livros sobre isso, ele buscou networking. O que é networking? É você se aproximar de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, a mesma visão, estejam alinhadas com o seu propósito. Então ele começou a procurar engenheiros, pessoas que buscavam sobre o assunto, rodas de pessoas que falavam sobre exploração espacial. E então ele finalmente colocou essa ideia em prática, juntou uma equipe que pudesse realmente estar engajada com esse projeto e eles começaram a buscar fabricar foguetes que fossem reutilizáveis. Assim, eles poderiam baratear os custos de uma viagem espacial. E em 2004, enquanto os trabalhos não paravam na SpaceX, Elon conheceu uma empresa que chamou muito a sua atenção, que foi a Tesla Motors. Que diferente de todas as outras fabricantes de carros elétricos, ela fazia carros que eram bonitos, elegantes, estilosos, que realmente uma pessoa poderia olhar para aquele carro e falar: caramba, eu quero comprar esse carro. E então ele percebeu também que os carros elétricos tinham uma arrancada mais potente do que os carros movidos a gasolina. Era só preciso que o trabalho fosse bem feito. E então ele decide colocar uma parte grande do seu capital ali e se tornou um dos maiores acionistas da Tesla. E em 2006, a Tesla estava lançando seu primeiro carro, o Tesla Roadster. E enquanto isso, a SpaceX terminou seu primeiro foguete, o Falcon 1. Tudo parecia estar indo bem para Elon, mas infelizmente, o lançamento do Falcon 1 foi um completo fracasso. E em 2007, por uma série de problemas de má gestão, a Tesla acabou atrasando na entrega dos Roadsters.
e acabou entrando em graves problemas financeiros por custo de produção muito alto e uma logística muito mal pensada. Só tem um detalhe, naquela época quem era o CEO não era Elon, era Martin Eberhard. E então, por essa série de problemas, o conselho administrativo da empresa se reuniu e decidiu que ia expulsar Martin da empresa que ele mesmo tinha criado. E agora, Elon Musk era o seu CEO. Nesse mesmo ano, a SpaceX fez o segundo lançamento do Falcon 1 e depois de apenas 5 minutos no ar, o foguete explodiu. Era mais um fracasso da SpaceX. Nesse momento, as coisas começam a só piorar para Musk. Em 2008, quando todos achavam que a Tesla estava indo muito bem porque ela finalmente havia entregado os Roadsters, internamente ela estava passando por graves crises financeiras e a empresa estava à beira da falência. Enquanto isso, na SpaceX, eles iriam fazer a tentativa número 3 do lançamento do Falcon 1 e, depois de algum tempo no ar, um problema de combustível fez com que o foguete explodisse no estágio de separação. E apenas um mês depois desse fracasso, a esposa de Elon decide se divorciar dele. E agora começa um dos momentos mais difíceis da vida de Elon. E ele tinha uma decisão a tomar. Começa agora um ponto de inflexão na vida de Musk, onde cada decisão que ele tomasse mudaria o rumo da sua vida completamente. Agora, as duas empresas já tinham consumido quase todo o capital e dinheiro que Elon tinha. E para resolver esses problemas, ele decidiu então que ia vender tudo o que tinha para conseguir arrecadar dinheiro para essas empresas. E no total, ele conseguiu juntar 20 milhões de dólares. Mas essas empresas estavam num poço tão profundo de problemas que ele sabia que se ele dividisse esse capital entre as duas, provavelmente as duas morreriam. Mas se ele colocasse esses 20 milhões de dólares em apenas uma empresa, provavelmente essa empresa que recebeu o capital teria uma chance de sobreviver, mas a outra, com certeza, morreria. Nesse momento, tudo estava contra Elon. Ele chegou num ponto em que ele estava vivendo de aluguel com a ajuda de alguns amigos. Era um momento extremamente complicado para ele. Até mesmo Neil Armstrong, o primeiro astronauta a pisar na Lua e grande inspiração para Musk, já havia declarado que era completamente contra empresas privadas no cenário aeroespacial. Tudo estava contra ele, absolutamente tudo. E então, ele finalmente decidiu. Ele iria dividir o capital entre as duas empresas. 10 milhões para a Tesla e 10 milhões para a SpaceX. E então, a SpaceX se prepara mais uma vez para mais um lançamento. E dessa vez, eles não podiam falhar, porque se eles falhassem, era o fim da linha. Era a ruína total. Era definitivamente o fim da jornada para a empresa. Então, eles deram o melhor de si, se prepararam e finalmente eles realizaram o quarto lançamento. E então, isso aconteceu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. We're in stage We have 1. liftoff indication. We have lift. O quarto lançamento foi um sucesso total. E depois disso, o jogo mudou completamente. Tudo mudou para Musk e as coisas começaram a dar certo. E depois de 4 meses do quarto lançamento do Falcon 1, a NASA ligou para Elon Musk oferecendo um contrato de 1,6 bilhão de dólares. E agora a empresa estava salva. Mas a sorte não veio só para a SpaceX, mas para a Tesla também, porque eles conseguiram captar 20 milhões de dólares de investidores e 50 milhões da Daimler, uma empresa que se empolgou com o projeto da Tesla. A partir daí, meu amigo, a trajetória de Musk foi uma ascendência rumo ao sucesso que ele tem hoje. A SpaceX foi a primeira instituição privada a conseguir enviar foguetes tripulados para o espaço. E além disso, eles conseguiram fazer com que 2 foguetes aterrissassem simultaneamente e reutilizá-los em outra viagem.
Ou seja, eles causaram um marco na história da engenharia aeroespacial, porque agora eles conseguiam fazer foguetes recicláveis, diminuindo assim substancialmente os custos que antes eram estratosféricos. Além disso, a Tesla começou a lançar diversos novos modelos no mercado, como o Model X, o Model Y, o Model 3 e o Model S. E não para por aí. Agora Musk está investindo pesado em empresas que realmente estão engajadas em projetos que melhoram a qualidade de vida da humanidade e buscam salvar o planeta. Ele também fundou a SolarCity, empresa focada em desenvolver painéis solares mais eficientes e que captam mais energia para que assim possam acelerar o processo de transição do planeta das energias fósseis para as energias limpas. Além disso, ele desenvolveu a Hyperloop, empresa focada em meios de transporte que pretende reproduzir em solo as mesmas condições encontradas por aviões em grandes altitudes. Assim, o meio de transporte se torna mais eficiente, mais rápido, e no lugar de trilhos, eles usariam um campo magnético e supercondutores para que assim eles pudessem produzir altas velocidades. Além disso, ele também tem se envolvido em projetos que têm a ver com inteligência artificial, como a OpenAI e a Neuralink, empresas que pretendem usar a inteligência artificial de forma amigável e que podem ser úteis para o ser humano. E a Neuralink, por sua vez, tem um projeto bem específico e diferente, que é a ideia de unir a tecnologia ao corpo humano. Assim, eles poderiam lidar com doenças que envolvem debilidades físicas, como a paralisia. E além disso, eles têm outro projeto que é de usar chips implantados no cérebro humano para lidar com doenças degenerativas como Alzheimer e tantas outras. Ele também desenvolveu a The Boring Company, que é uma empresa de infraestrutura que pretende otimizar o trânsito nas cidades através de túneis. E agora, por último e mais polêmico, ele recentemente comprou o Twitter. E eu acho que dessa empresa eu não preciso nem falar, né? Você com certeza já conhece. Bom, gente, essa é a história de Elon Musk. E apesar de todas as polêmicas com que ele se envolve, nós não podemos negar que ele é um dos maiores empreendedores do século XXI e um dos maiores visionários do mundo hoje. E com ele nós podemos aprender algumas lições, como persistência. Quando foi questionado sobre a decisão dele em 2008 de dividir o patrimônio dele entre as duas empresas, ele somente respondeu: "Eu nunca desisto." Ele disse: "Quando você trabalha duro num projeto, ele acaba se tornando como filho para você. E eu não poderia escolher entre um e deixar o outro morrer. Eu não desisto." E a segunda lição que podemos aprender com ele é a visão de longo prazo. Nós podemos perceber que ao longo da sua jornada, independente dos altos e baixos, Elon sempre esteve focado em seus grandes objetivos, nos seus propósitos, nas suas metas, independente do que acontecesse. E isso é muito importante para os nossos investimentos, porque no mercado financeiro há vários ciclos de alta e de baixa. E é por isso que nós devemos nos perguntar, como disse uma vez Benjamin Graham, se não houvesse mercado, eu investiria nessa empresa? Eu investiria nesse negócio que eu estou fazendo? Qual é o princípio sobre o qual essa empresa está embasada? Isso é muito importante porque, por exemplo, há alguns anos atrás, muitos diriam que a Tesla não era uma empresa boa para se investir por causa dos custos, pelas dificuldades que ela passava. Poucos eram os que gostavam de investir na Tesla. Mas se você tivesse investido na Tesla em 2017, hoje você teria multiplicado seu patrimônio em pelo menos 4 vezes. Ou seja, qual era o princípio da empresa então? A empresa está fundamentada num propósito de acelerar o processo de transição da energia fóssil para energia limpa. E esse é o rumo que o mundo está tomando hoje. Essa é a visão que A Tesla é uma empresa que coloca em prática a ideia que o mundo tem, não só do seu futuro, mas também do seu presente. Cada vez mais tem se falado em utilizar carros elétricos e energias limpas. E o propósito da Tesla é um propósito relevante e que, de fato, soluciona um problema do mundo atual. Então, a questão é, sobre qual princípio o seu investimento está fundamentado? A sua ideia está fundamentada? É na opinião de alguém? É no que todo mundo está fazendo? Ou é num princípio que é sólido, que é verdadeiro, que é bem embasado?
Porque se estivermos baseados em princípios corretos, a gente é capaz sim de aguentar qualquer coisa que vier à nossa frente, independente dos ciclos de baixa e ciclos de alta que tem no mercado, mas não só no mercado, mas também na nossa vida, a gente dá o nosso melhor para fazer com que dê certo. Porque quando algo é importante o suficiente, você faz, mesmo que as chances não estejam a seu favor. E a terceira e última lição desse vídeo é acreditar em si mesmo. Acreditar no seu próprio potencial. Uma vez, Elon disse, acredito que é possível que pessoas comuns escolham ser extraordinárias. Qual é a nossa decisão hoje? A gente decide ser apenas mais uma média da sociedade, só mais uma pessoa, ou vamos realmente causar um impacto nesse mundo e como consequência disso, vamos perceber a nossa evolução pessoal. Então, defina a sua meta, sonho, e não tenha medo do fracasso, porque o fracasso é uma possibilidade. Se você não está fracassando, é porque você não está inovando o suficiente. Então, não tenha medo e siga em frente rumo ao sucesso. Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando, se você quer que eu grave um vídeo falando sobre os 5 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, comenta aí embaixo, valeu? E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha aí com um amigo que está junto contigo nessa jornada rumo ao sucesso. Valeu? Meu nome é Guilherme Santos e aqui eu passo para você o bizu do mundo do dinheiro.